Vamos ler, Êxodo 34, a partir do versículo 18. Guardarás a festa dos pães asmos, 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Todo que abre a madre é meu, também de todo o teu gado, sendo macho, o que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com cordeiro, mas se o não resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Bom, alguns mandamentos estão sendo aqui até resumidos. A festa da Páscoa é bastante detalhada em outras passagens. A entrega dos primogênitos era um ato de obediência ao Senhor. Deus tinha matado os primogênitos do Egito, que oprimia os filhos de Israel, e aqui Deus diz que ele queria todo primogênito humano seria consagrado a Deus. Depois Deus mudaria isso por fraqueza do povo de Israel. Em lugar dos primogênitos, Deus tomaria os levitas, mas cada primogênito humano teria que ser motivo de uma consagração especial a Deus e oferecer um animal no lugar de cada filho primogênito que nascesse em cada família. De igual maneira, em cada família de animais, o primogênito deveria ser consagrado a Deus. Se fosse um animal limpo, boi ou ovelha, seria consagrado a Deus em holocausto. Fosse outro animal, seria trocado. Um jumento, por exemplo, seria substituído por uma ovelha, mas cada primogênito teria que ser consagrado a Deus. Continuando, versículo 21. 6 dias, o Senhor dizendo, trabalharás, mas no 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Ou seja, semeando a semente ou colhendo, qualquer que fosse a época, não poderia fugir da obediência de guardar o sábado. O 7º dia era obrigatório, ainda que as pessoas estivessem no maior afã da colheita, por exemplo. O 7º dia era consagrado a Deus, era proibido trabalhar. Isso é uma matemática chamada economia divina, em que Deus quer 1/7 do nosso tempo dedicado a Ele. Isto era um antídoto contra a ganância, contra o materialismo, era obrigação para o israelita. E Deus diz que nas festas, em toda e qualquer situação, ninguém deveria comparecer perante Deus de mãos vazias, deveria sempre levar alguma oferta para Deus. 22. Também guardarás a festa das semanas, que é a das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. Era a festa do Pentecoste, depois a festa dos tabernáculos. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel, porque lançarei fora as nações de diante de ti, e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes no ano. Interessante, a festa da Páscoa, Pentecostes e dos tabernáculos. Eram 3 épocas em que o povo deveria separar aproximadamente uma semana para Deus, parar todo o trabalho, qualquer atividade, e seria obrigatória a ida ao local que Deus tinha preparado para
ali se realizarem aquelas festas e se cultuarem a Deus. As pessoas deveriam se preparar em cada festa dessas para levar alguma coisa para Deus. Deus não queria diretamente, mas era para que as próprias pessoas tivessem o que comer na época da festa e poderem se alegrar na presença do Senhor. Mas Deus também aceitaria as ofertas que eles levariam, na forma de ofertas pelos pecados, holocaustos, ofertas espontâneas, ofertas de votos, ofertas pacíficas, todo tipo de ofertas que eles levassem, Deus aceitaria. E Deus queria que eles colocassem isso como prática de tudo que eles tinham, porque se tinham é porque Deus daria, que eles dessem uma parte para Deus. Hoje, de certa forma, isso é uma mensagem que fica no coração de todo cristão. A gente deve dar para Deus alguma coisa. A gente dá o dízimo, além do dízimo, alguma oferta, e a gente dá culto a Deus, a gente separa tempo para se dedicar a Deus, não necessariamente com dias específicos, como era na antiga aliança o dia do sábado, mas a gente dá para Deus tempo, a gente dá dedicação, a gente dá culto a Deus, a gente dá ofertas, a gente dá trabalho, a gente faz alguma coisa, é o conceito de ministério. Cada um deve ter algum trabalho, pequeno que seja, mas por compromisso para Deus. O Senhor se agrada disso. Esses princípios não passaram, a lei não passou, continuam esses princípios válidos para nós. A formalidade da lei passou, era da antiga aliança para Israel, mas os princípios bíblicos permanecem. Todos devem reservar para Deus tempo, seja continuamente, seja em ocasiões especiais, um retiro, acampamento, alguma ocasião especial, fim de ano, para dar a Deus em compromisso aquela ida à presença do Senhor. Continuando a leitura, versículo 25. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado. Fermento, nem pensar, né? Nem ficará o sacrifício da festa da Páscoa da noite para amanhã. Teria que ser comida durante a noite. De manhã cedo, o que sobrasse teria que ser queimado. Não se poderia jamais guardar a carne do cordeiro da Páscoa para ser comida no dia seguinte. Teria que ser comida durante a noite. Era uma vigília. A noite da Páscoa era uma vigília. Passavam a noite comendo e celebrando a Páscoa ao Senhor. 26. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. As primícias como oferta ao Senhor. Não cozerás o cabrito no leite da sua própria mãe. Essa é uma lei que hoje não tem sentido, mas que se aplicava num caráter, digamos assim, humanitário, não correr o risco de cozinhar carne com leite, tipo um estrogonofe, que os judeus não comem até hoje, mas para não caracterizar a matança da mãe e do filho juntos. É só uma questão de consideração para com os animais. Não se poderia fazer isso, misturar essas coisas. É um gesto pequeno de consideração até para com os animais. 27. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Repetindo esse versículo: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Para Israel isso era obrigação que Deus estava estabelecendo para eles. 28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites.
Moisés no monte esteve com o Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, não bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Bom, isso já tinha acontecido, está sendo lembrado aqui pelo Senhor. Então, na continuação, 29. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Os israelitas tiveram medo de Moisés, porque a pele do rosto dele brilhava depois de ele ter estado com Deus no monte Sinai. 31. Então, Moisés os chamou, os israelitas. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele, Moisés, em nome do Senhor, tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para lhe falar, removia o véu até sair. E, saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar a falar com o Senhor. Amém. Deus eterno e Pai querido, o mesmo Deus que se revelou ao seu povo de Israel, fez o mar vermelho se abrir, apareceu a Moisés no monte Sinai, fez o monte Sinai tremer, fez o fogo descer sobre o monte Sinai, a tua glória se revelou poderosamente a todo o teu povo no monte Sinai. O Senhor deu mandamentos, leis, estatutos para o teu povo de Israel cumprir. O Senhor apareceu a Moisés, fez o rosto dele brilhar, fez com que ele escrevesse tudo isso para nosso proveito hoje, e por isso nós te pedimos, dá-nos entendimento do que o Senhor quer falar conosco. Revela-te a nós hoje, Senhor, nós te pedimos, por tua infinita misericórdia, abre o nosso entendimento para compreendermos o que o Senhor quer. O Senhor que está conosco, pois que invocamos o teu nome, é o mesmo que esteve com Moisés quando ele falava contigo, tirava o véu do rosto, o Senhor falava com ele e o seu rosto brilhava. Meu Deus, nós queremos também um pouquinho da tua presença hoje. Venha se revelar a nós, ó Pai, que estamos aqui reunidos no teu nome, e a todos os nossos irmãos que estão reunidos conosco à distância também, através de todas as mídias e da rádio também. Nós te pedimos, Senhor, tu és Deus, e pelo teu Espírito Santo esteja conosco, fala conosco, revela-te a nós, ó Pai bendito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para a maioria dos cristãos em nossos dias, os requisitos da lei não são agradáveis. Para alívio da maioria dos cristãos, existe uma ideia de que a lei passou e que aquilo não nos diz respeito e Deus não quer exigir de nós nada da lei. Fica a ideia de que Deus quer só o coração, e isso quando a gente quiser, e basta a fé para que possamos receber bênçãos e podemos continuar a viver da nossa maneira, e pela fé nós podemos
pedir bênçãos a Deus. Essa não é a ideia da Bíblia. Deus estabelece alianças, e a aliança mais importante é a aliança que nós temos no sangue de Jesus. E para mantermos essa aliança, nós participamos da ceia do Senhor periodicamente. Primeiro é o batismo, para caracterizar que a pessoa está decidindo seguir a Jesus, morrer para a velha vida e entrar em uma aliança no sangue de Jesus. Depois, ela deve manter comunhão com o corpo de Cristo e, como testemunho dessa comunhão, participar da ceia do Senhor, confirmando que ela está em comunhão e se lembrando do preço que foi pago para que nós pudéssemos ter comunhão com Deus. O Deus revelado no Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento, muito grande, poderoso e sublime. No Antigo Testamento ele se revelou de muitas maneiras miraculosas para que o povo temesse, para que realmente as pessoas do mundo tivessem medo de Deus. No Novo Testamento, Deus se revela através de Jesus e depois pelo Espírito Santo, de uma forma bem mais suave, estendendo a oportunidade do Evangelho, sem impor o Evangelho sobre as pessoas. Mas uma vez que alguém entenda a mensagem do Evangelho, Deus quer que essa pessoa entre em aliança com Ele. E a nossa aliança no sangue de Jesus também exige compromissos, e até maiores do que os do Antigo Testamento. Cumprir as leis do Antigo Testamento não era algo penoso para os israelitas que já nasciam no âmbito daquelas leis. Os judeus cadastraram 613 mandamentos ao todo no Antigo Testamento. E eles até ranquearam esses mandamentos por ordem de prioridade. Todo judeu aprendia isto. Era o que eles aprendiam nos sábados. E Jesus foi inquirido também para ver se ele sabia quais eram os mais importantes mandamentos. E ele concordou com todos: amarás ao Senhor teu Deus com toda a tua força, de todo o teu entendimento, acima de todas as coisas, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: tudo isso continua valendo, vai e pratica isto. Só que no Novo Testamento isso fica impraticável pela nossa própria força, porque não há bom nenhum sequer, todos são pecadores, e nós precisamos de conversão, de um arrependimento, para que o Espírito Santo venha morar em nós. É um novo nascimento em que a gente vai conseguir cumprir, se quiser, a vontade de Deus, amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Continuam esses mandamentos a existirem, continuam todos os mandamentos a existirem. A lei não passou. Jesus disse que nem um i, nem um tio passou da lei. Só que Jesus cumpriu por nós e quer que andemos na vontade dele. Quem obedece a Jesus cumpre toda a lei. Quem ama realmente a Deus acima de tudo e ao próximo cumpre toda a lei. Os 613 mandamentos que os judeus catalogaram, eles são cumpridos quando a gente está em aliança e obedecendo. Mas isto não é tão simples assim e também não é tão fácil. Jesus exigiu muito mais do que a lei. A lei era até relativamente factível de ser cumprida pelos israelitas. Um ou outro tropeçava, mas eles podiam oferecer um sacrifício e se manter na lei. Nós vamos encontrar, nós que chegarmos lá, vamos encontrar muitos santos do Antigo Testamento. Era possível ser salvo no Antigo Testamento. Nós vamos encontrar Davi, Elias, os profetas, Abraão. Nós vamos encontrar muitos dos santos do passado do Antigo Testamento que conseguiram agradar a Deus cumprindo a lei. Eles não tinham
o sangue de Jesus na época ainda. Ao morrerem, morreram salvos por cumprirem a lei. Não era tão complicado assim, cumprir a lei. Nós vamos encontrar muitos santos, então, do Antigo Testamento que cumpriram a lei, por isso foram salvos. Mas para nós hoje, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para cumprir esses requisitos da lei. E Jesus disse que quando a gente cumpre o novo mandamento que ele nos deu, a ordem é muito clara: ame o seu próximo, ame a Deus acima de tudo e o seu próximo. Bom, nós temos dificuldade em entender como é amar o próximo. Nós temos alguns que estão bem próximos, que são o nosso teste. O que nós fazemos por cada irmão? Nós conhecemos a vida do irmão, o nome, a família, as dificuldades, as lutas financeiras, as fraquezas, os pecados dos irmãos que estão conosco. No mínimo, isto para a gente poder dizer que ama realmente ao irmão. Se a gente não ama o irmão, a gente não tem parte com Deus. Como a gente pode amar a Deus se a gente não ama o irmão que está perto? Essa exigência é muito rigorosa. E o Senhor mostra o seguinte: se a gente ama verdadeiramente a Deus, a gente vai amar o próximo também. Os irmãos são os nossos próximos, mais próximos. Nós vamos amar os irmãos. E como resultado, vai haver algum resultado. A gente vai produzir fruto. Jesus disse: se vocês não produzirem fruto, não tem parte comigo. O ramo da videira, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. O ramo que não produz fruto vai ser cortado, lançado fora, secar e depois queimado no fogo do inferno. Aquele que produz fruto vai ser limpo, vão ser cortados todos os excessos da vida dessa pessoa que já produz fruto, para que produza mais fruto ainda. E somente quando vocês produzirem muito fruto, quando vocês produzirem algum fruto, vão caracterizar a salvação, que estão ligados na videira, porque se não produzir fruto nenhum, vai ser cortado. Para caracterizar a salvação, tem que estar ligado na videira, tem que dar algum fruto. Mas quando conseguirem produzir muito fruto, é sinal de que estão bem. Então, isso é prova de que são meus discípulos. Eu estou citando o texto do Evangelho de João, que os irmãos já leram. Ao produzir muito fruto, é prova de que a pessoa está bem, ligada na videira e bem com o Senhor, em obediência. Produzir muitos frutos. Produzir algum fruto é necessário para caracterizar a salvação. Produzir muito fruto é sinal de que está bem com o Senhor. Frutos estão sempre relacionados a outras pessoas, seja no amor, na paciência, na tolerância, no discipulado, na evangelização, no socorro, no levar a carga uns dos outros. O fruto do Espírito está sempre relacionado às outras pessoas. E é visível o fruto. É impossível alguém amar e não haver resultado desse amor. É impossível a pessoa ter paciência e não ter com quem ter paciência. É impossível a pessoa ter domínio próprio e as pessoas ao seu redor não perceberem isso. É impossível a pessoa dizer que cumpre a ordem do ID de evangelizar se não há ninguém a quem ela evangelizou. É impossível produzir fruto se esse fruto não aparece. Pode não aparecer logo, pode não aparecer imediatamente, mas quem ama o Senhor verdadeiramente vai produzir fruto. O problema é que nós vivemos a época do fim, e Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A maioria dos crentes se limita a serem religiosos, e a religião da maioria dos crentes se limita a assistir reunião. E as pessoas não trazem pessoa, não dão fruto, não amam, não visitam, não procuram, não levam a carga, não socorrem, não buscam a ovelha desviada. Não há fruto quando se pratica apenas a religião. É um engano a pessoa achar que na religião está bem. Precisa produzir fruto. É dessa maneira que a gente vai ser avaliado pelo Senhor.
Isso é o equivalente ao Antigo Testamento. Deus exigia festa, cuidar do animal, zelar do cabrito, o cabritinho e tal, ter cuidado com as primícias, o que era consagrado a Deus, o zelo para levar o primogênito ao Senhor. Todos esses detalhes hoje se cumprem no amor, que é a obediência, o selo da obediência ao Senhor. E o amor vai ser visível nos frutos. Então é sempre bom a gente se perguntar: eu estou produzindo fruto? O que eu fiz para Deus este mês? O que eu fiz para Deus todo esse ano? O que eu produzi? O que eu estou dedicando a Deus em primeiro lugar? Como está o meu amor ao Senhor? Como está o meu amor aos irmãos? Como está meu cumprimento da minha parte na aliança? Eu estou realmente em aliança com Deus? Eu estou discípulo do Senhor? Estou produzindo frutos? É sempre bom cada um se examinar a si próprio. Não adianta muito a gente ficar examinando a vida dos outros para dar lição de moral, exortações e críticas. Isso tem tido pouco resultado. Mas quando a gente se põe junto com os irmãos, a orar com eles, a buscar a direção de Deus, o Espírito Santo fala conosco, e quando cada um se examina a si próprio, o Espírito Santo nos convence de pecado, da nossa fraqueza, da nossa limitação, e nos impulsiona a seguir o caminho certo para produzir frutos. O problema é que quando um galho há muito tempo não produz fruto, ele fica encrespado, envelhecido, às vezes até tem vida, mas não consegue produzir. Então ele precisa de uma purificação, uma raspagem, para que ele possa voltar a produzir fruto. Isso significa que a gente que não consegue produzir fruto precisa ter humildade, procurar alguém que produz fruto e ser ajudado. Deus levanta líderes para ajudar os outros. Na igreja, Deus quer que todos hoje aprendam para amanhã serem líderes e cuidarem de outros também. Deus quer que cada um seja líder para a vida de alguém, para ensinar esse alguém a cumprir os mandamentos do Senhor, para seguirem a Jesus. Jesus disse: discipulado é isso, vocês vão ensinar cada pessoa que vocês evangelizarem, ou que vocês socorrerem, cuidarem, que vocês adotarem. Vocês vão ensinar cada pessoa a obedecer a tudo que eu mandei e tenho mandado. Isto é discipular uma pessoa. Quando a gente tem amor, o fruto vai existir. Quando não existe o fruto, é porque também não existe amor, e a gente tem que se questionar e a gente se observar no espelho da verdade. Bom, um dos critérios de quem está com Deus para avaliação, nós encontramos aqui. O Moisés foi à presença de Deus. Entre o povo todo de Israel, ele foi o único que foi à presença de Deus. Hoje, este caminho está aberto para todo cristão. A presença de Deus no Santo dos Santos está aberta, essa passagem através do véu que foi rasgado na cruz. Qualquer pessoa pode ir direto a Deus, e há uma ordem, Efésios 5,18, que todos se encham do Espírito Santo, todos busquem o Senhor, o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado em profusão, em abundância, para cada um que quer se encher do Espírito Santo o quanto quiser. Existe uma situação muito interessante no meio evangélico, que não é só no Brasil não, é geral, na maior parte do mundo. Existem os crentes bonzinhos que praticam o lado moral da religião, mas são vazios do Espírito, de poder, de milagres e de frutos e de resultados. E existem pessoas com uma vida moral não muito correta, que produzem fruto,
que se enchem do Espírito são usados poderosamente pelo Senhor. E a gente fica a perguntar, mas fulano profetizando, fulano evangelizando, trabalhando, e ele está mal com a mulher em casa, a situação moral dele não é correta, como é que ele está produzindo? Essa situação é muito interessante. É preciso que a gente saiba, todos são pecadores, e aquele que não reconhece é o pior de todos, porque além de pecador é mentiroso também. Ele se engana a si próprio, achando que tem boa moral, que isso vai adquirir méritos junto a Deus. Mas Deus ama os pecadores que reconhecem o seu erro, o seu pecado. Por isso, esses pecadores que se reconhecem têm mais facilidade de se encherem do Espírito e ousarem pedir milagres, e até por interesse. Há pessoas que estão fazendo milagres atrás de dinheiro para eles, ou fama, ou destaque, importância. Mas, que importa? A Bíblia diz que importa se Deus está sendo pregado, ainda que seja com más intenções, atrás de dinheiro, Deus está operando. Os milagres vão acontecer por Deus, e a gente fica extasiado. Como é que pode? O sujeito é amaziado, vive de qualquer jeito, e está lá pregando, profetizando, fazendo e acontecendo. São dois assuntos separados. Se ele vive a vida errada, ele não vai à presença de Deus, não vai ser salvo. Mas enquanto aqui na terra, Deus está usando, porque é Deus quem está fazendo milagre, é Deus quem está tocando corações, é Deus quem está curando, é Deus, não é a pessoa. Embora ele receba méritos e se ache tal, na verdade é Deus. Agora, a questão da salvação dele, isso aí vai seguir exatamente o rigor da Bíblia, e é por isso que muitos obreiros serão condenados eternamente. Mas nós ficamos extasiados. Crente bonzinho, moralmente falando, em geral, na maioria não produz fruto. Mas os meio errados, porque reconhecem o seu erro e têm a ousadia do Espírito, produzem. E isso confunde muita gente, mas Deus diz, não se preocupem, porque não é atribuição de vocês julgar quem está certo, quem está errado. A obra de Deus tem um selo, é Deus quem conhece toda a sua obra e o coração de todos, é Deus, não são vocês. Então, não se preocupem, porque Deus conhece exatamente cada um que é dele, e dá uma ordem para todos: se você é do Senhor, se aparte do mundo, se aparte da iniquidade, todo aquele que professa o nome do Senhor. Eu estou citando textos vários da Bíblia. Isso é o que nós entendemos que nos deixa extasiado. Meu Deus, como um crente bonzinho, não fala em línguas, não faz milagres, não profetiza, ele não ousa grandes coisas, mas só vão ousar grandes coisas aqueles que têm uma vida errada, que em geral estão atrás de dinheiro. Por que isso, Senhor? Bom, o Espírito Santo foi derramado até sobre servos e servas, diz a Bíblia. O Espírito Santo está derramado para quem quiser, digamos assim, até por uma extrapolação, até quem não é crente é usado pelo Espírito Santo, digamos assim, porque o Espírito está derramado abundantemente e quem quiser recebe do Espírito. Existe um movimento muito interessante no catolicismo, uma renovação carismática, e a renovação carismática prega a busca dos milagres e dos carismas, dos dons do Espírito Santo antes da conversão. E é muito comum pessoas buscarem serem batizadas com o Espírito Santo, só depois eles vão falar da necessidade do novo nascimento, do arrependimento. É uma situação interessante no catolicismo, na renovação carismática, mas que nos ensina essa lição. O Espírito Santo está derramado para quem quiser, inclusive com a vida errada. Muitos estão sendo usados pelo Espírito Santo. Quando Moisés subiu à presença de Deus, o rosto dele brilhou, e ao que se saiba, foi o único em Israel que teve o rosto brilhando. Na verdade, ele teve um encontro real com o Senhor,
e aquilo marcou a vida dele. Aparentemente, pelo que nós entendemos da descrição da Bíblia, daí por diante, isso foi no início da caminhada no deserto. Moisés devia ter aproximadamente 81 anos de idade e ele viveu até 120. Segundo nós entendemos, ele teve o rosto brilhando até os 120 anos de idade. O rosto brilhava porque ele tinha estado com Deus. Isso é um tipo bíblico do Espírito Santo que qualquer pessoa pode ter, porque o Espírito Santo é recebido pela fé, não por merecimento. Qualquer pessoa pode ter essa unção, essa ruach, em hebraico a ruach, essa unção, esse poder do Espírito Santo sobre a sua vida, de uma tal maneira que o seu rosto vá brilhar. O perfume, há várias expressões na Bíblia para isto, a luz do nosso rosto. Jesus era a luz, agora somos nós a luz do mundo. E o perfume de Cristo, por onde nós andamos, o ambiente muda à nossa volta. Eu já vi muitas experiências e gostaria que fosse sempre, quando a gente se enche do Espírito Santo, as pessoas ao nosso redor percebem. E eu já tive experiências gostosas disto, mas eu quero lembrar um que foi assim muito marcante nessa questão dos dons espirituais. Ele se chamava Charles Finney, norte-americano, se converteu, se consagrou a Deus, e a vida dele foi um exemplo assim de como Deus fazia o sobrenatural acontecer. Ele chegava num lugar sem falar com ninguém, sem pregar nada, daqui a pouco o ambiente começava a mudar. Havia uma convicção geral de pecado nas pessoas que se arrependiam diante de Deus, e o Finney às vezes não tinha nem saído do quarto dele no hotel. Em oração, o Espírito Santo começava a tomar conta da cidade. Os bares fechavam, teatros, eles não tinham cinema, teatros fechavam porque ninguém ia, as pessoas começavam a chorar dentro de casa, as igrejas ficavam superlotadas, e ele não tinha saído do quarto do hotel, estava no canto dele, e aquela unção de Deus estava sendo derramada sobre aquela cidade. Outras situações nós encontramos também, inclusive na Bíblia, quando o Filipe, que era um dos 7 diáconos da igreja em Jerusalém, foi enviado pelo Espírito Santo para Samaria. Quando ele chegou em Samaria, o poder de Deus caiu de uma tal maneira que multidões iam se convertendo. Era assim um poder sobrenatural muito grande, de multidões se converterem de uma vez só, por causa da unção que o Filipe tinha. Muitos outros servos de Deus experimentaram situações parecidas no decorrer da história, porque buscaram o enchimento do Espírito Santo. Seu rosto brilhava, a unção transbordava. Há várias expressões disso na Bíblia: o perfume de Cristo fluindo através de nós, a luz do nosso rosto brilhando, o nosso testemunho, a presença do Espírito Santo em nós, inundando o ambiente. Nós somos pentecostais, gostamos de uma visitação de Deus. Quando a gente vai a uma vigília, a gente ora, se conserta, um fala, um canta, louva, a gente ora mais, um concerto, uma exortação, e aparentemente tudo muito seco, pessoas com sono, e a coisa vai, mas como é gostoso a gente ver quando o Espírito Santo começa a ter lugar de fluir, daqui a pouco aquela manifestação tremenda, aquela glória de Deus descendo, aquela unção operando. É tão gostoso isto, quando a gente busca esse enchimento do Espírito Santo, quando a gente busca essa unção, que aliás é ordem de Deus no Novo Testamento, que a gente busque essa unção. O Espírito está derramado e disponibilizado para todo aquele que quiser, até quem não merece, não tem ligação direta com o Senhor, servos e servas, como diz a Bíblia. Nós não temos que
regulamentar nada. O Espírito Santo é autônomo, é soberano para fazer o que bem entende. Agora, cabe a nós o privilégio de usar a fé e aquela ousadia para vermos milagres acontecendo. E como Deus gosta quando alguém ousa, manda o enfermo se levantar, quando declara a vitória de alguém, quando declara a derrota de um demônio, quando alguém tem essa ousadia da fé para profetizar no nome do Senhor, ou então declarar um milagre, seja da maneira que for, Deus se alegra com a ousadia de quem pelo Espírito Santo ousa essas coisas todas. Então, esse texto que nós lemos mostra um pouquinho daquela maravilha de Deus através do rosto de Moisés, que fazia os israelitas tremerem, porque Moisés tinha estado com Deus. O Senhor nos manda, o problema é que a gente não obedece, mas Ele nos manda buscar o Espírito Santo, a gente se encher do Espírito Santo para transbordar também. Então são esses dois aspectos. Nós cumprimos os termos da aliança em obediência a Deus, nós temos o direito ao poder maravilhoso do Espírito Santo a fazer o nosso rosto brilhar, fazer maravilhas no nome do Senhor, mas vai obedecer quem quer. Em Israel era obrigatório para todos e só Moisés tem o rosto brilhando. Para nós é opcional, é para quem quer obedecer o Senhor. E esse poder do Espírito Santo é para qualquer um que quiser. E que Deus faça isto ser realidade em nosso coração, esse desejo. Vamos ficar de orar.